Boa tarde, galerinha do 7º ano, professor Alex, Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam se cuidando, isso é o mais importante no momento. E nós vamos retomar os nossos trabalhos, os nossos conteúdos, a partir do ponto em que paramos em sala de aula. Então, vou dar início hoje aos trabalhos da unidade 2, essa unidade que trata dos aspectos naturais do Brasil, geologia, relevo e hidrografia. Nessa aula 1, nós iremos trabalhar as características geológicas e do relevo brasileiro. E numa próxima aula, nós desenvolveremos os conteúdos sobre a hidrografia brasileira. Ok? Bora? Vamos nessa! Vejam vocês. Estrutura geológica do território brasileiro. Os estudos da estrutura geológica do Brasil, ou de qualquer outra região, nós temos que considerar a disposição das rochas no subsolo, seu processo de formação, assim como a distribuição das jazidas minerais. Essa compreensão começa pela localização do território brasileiro na placa tectônica sul-americana. Me acompanhe aqui no mapa. Veja, a linha vermelha indica os limites da placa sul-americana. E, portanto, nós podemos observar que o território brasileiro se localiza longe dos limites da placa sul-americana. Isso influencia diretamente as características geológicas do território brasileiro. Tanto que nós podemos analisar que em países vizinhos do Brasil, como na Argentina, no Peru, no Chile, ocorrem formações geológicas de grande altitude, que ultrapassam facilmente os 6.000 metros de altitude. Como nós podemos localizar aqui, no mapa, o Pico Aconcagua. Ele está localizado na fronteira entre o território chileno e o território argentino e apresenta uma altitude de 6.962 metros. Já o ponto culminante do território brasileiro, nós podemos localizar aqui no mapa o Pico da Neblina, lá na fronteira com a Venezuela, apresentando uma altitude de 2.995 metros. Ou seja, as altitudes no Brasil são relativamente baixas. Os dados da nossa apostila comprovam que apenas 7% do território brasileiro ultrapassam os limites de 900 metros de altitude. E qual é a justificativa para essas características do relevo brasileiro? Pois bem, o relevo brasileiro apresenta uma formação muito antiga e, portanto, um relevo bastante desgastado pela ação dos agentes modeladores do relevo. A outra explicação, o outro fator geológico é justamente a nossa localização geológica no centro da placa sul-americana. A combinação desses dois fatores é que caracteriza a estrutura geológica brasileira. Inclusive, nós podemos destacar aqui no texto, com uma relativa estabilidade geológica, o que significa que no Brasil nós temos movimentos geológicos, pequenos tremores de terra ou abalos sísmicos, mas eles são, a maioria, imperceptíveis, são
pequenos abalos sísmicos de baixa magnitude, a maioria deles não são nem percebidos, mas nós não podemos desconsiderar a ocorrência desses fenômenos geológicos no território brasileiro. Na sequência do nosso material, 7º ano, a gente pode confirmar através desse texto, ocorrem terremotos no Brasil? A resposta para essa pergunta é sim. Na verdade, o Brasil sofre pequenos abalos sísmicos, terremotos de baixa intensidade, devido às características geológicas do território brasileiro. Ok? Vamos adiante. O Brasil é um país muito grande. Na unidade 1, nós já comprovamos, a formação do território brasileiro, a sua grande extensão. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Então, isso também acarreta características geológicas bem diferentes, dependendo de cada região do território brasileiro. Aqui nós podemos, através desse estudo de mapa, analisar as características, a distribuição dessa estrutura geológica pelo território brasileiro. Então eu convido vocês a observar primeiro o título do mapa, Brasil Estrutura Geológica, e a legenda do mapa, que nos permite concluir que as regiões com esse tom mais claro são as regiões de bacias sedimentares, que ocupam uma vasta extensão do território brasileiro. O outro tom de marrom são os dobramentos antigos, ocupando também uma boa parte do território brasileiro. E por último, os crátons, uma outra estrutura geológica também presente em território brasileiro. Então nós podemos analisar a distribuição dessas estruturas geológicas pelas diferentes regiões do território brasileiro. Vamos falar um pouquinho agora das características destas estruturas, dos crátons, dos dobramentos antigos e das bacias sedimentares, que são os tipos de estruturas geológicas que são identificados no território brasileiro. Crátons, que também podem ser chamados de escudos cristalinos, são formações muito antigas. Datam da era pré-cambriana, algumas com mais de 3 bilhões de anos. Aí eu pergunto a vocês, 3 bilhões de anos, esse tempo muito antigo, lembrem-se que o ano passado nós estudamos tempo geológico, essa unidade de tempo utilizada para os fatos ocorridos no planeta Terra, para os acontecimentos do planeta Terra, diferente do tempo histórico. Então, 3 bilhões de anos da era pré-cambriana no tempo geológico. Esse tipo de estrutura é constituído basicamente por rochas metamórficas e magmáticas. Algumas regiões desses crátons foram recobertos por rochas são denominados de embasamentos cristalinos. O outro tipo de estrutura geológica encontrada no Brasil são os dobramentos antigos. O nome sugere, a idade dessas formações também, que assim como os crátons também foram formados há muito tempo, há milhões, bilhões de anos atrás, datados da era pré-cambriana. Mas a diferença entre os dobramentos antigos e os crátons é que os dobramentos se formaram a partir de movimentos da crosta, das placas tectônicas, provocando então dobras, e daí o nome dobramentos antigos. No Brasil, esse tipo de estrutura geológica é onde nós identificamos
formas de relevos, que ainda a gente vai falar nessa aula, as serras e as chapadas. E um terceiro tipo de estrutura geológica identificada no território brasileiro são as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares, como o próprio nome sugere, também é formada pelo acúmulo de sedimentos, a ação de agentes erosivos que modelam e desgastam o relevo, depositam nas regiões mais rebaixadas da estrutura geológica sedimentos, formando as bacias sedimentares. Algumas bacias sedimentares no Brasil são mais antigas, com idade aproximada em torno de 600 milhões de anos, e outras mais recentes, com cerca de 1 milhão de anos. Estou falando de tempo geológico. Não se esqueçam, nas bacias sedimentares é comum as rochas sedimentares. Porém, essas regiões também podem sofrer acúmulo de rochas magmáticas, vulcânicas, como o basalto. E a presença dessa rocha vulcânica em uma estrutura geológica no Brasil é a comprovação geológica que há milhões de anos atrás, no Brasil, ocorreram atividades vulcânicas. Ok? Crátons, dobramentos antigos e bacias sedimentares. São essas três estruturas geológicas encontradas no território brasileiro. Conhecidas essas três estruturas geológicas, a apostila sugere que façamos uma relação entre a estrutura geológica e os recursos minerais, né? O que é um recurso mineral? É aquilo que pode ser extraído da crosta terrestre. Principalmente o mineral ou um conjunto de minerais. Nós estudamos no ano passado os três tipos de rochas quanto à origem, estão lembrados? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. E essas rochas são formadas por minerais, ok? Esses minerais, eles são explorados economicamente. E a disponibilidade desses recursos está diretamente relacionada à característica geológica. Então, certos minerais ocorrem em específicas estruturas geológicas. Alguns minerais têm valor econômico, isso inclusive viabiliza a sua exploração, tem valor comercial, especialmente os metais, no caso denominados minérios. Quando se localiza um depósito natural de minérios, a esse depósito se denomina jazidas minerais, como nós podemos identificar no texto. Vem comigo, vamos juntos analisar esse mapa. Título: Brasil, principais jazidas minerais. Então, o estudo desse mapa nos permite um conhecimento sobre a distribuição desses recursos minerais pelo território brasileiro. Veja, nós temos uma estrutura geológica escudo, que a gente acabou de mencionar anteriormente, pré-cambriano, e os crátons, além das bacias sedimentares, uma cobertura sedimentar, que aqui nesse mapa são diferenciadas pelos tons aqui das cores do mapa. Nestas duas estruturas, ou três que o Brasil apresenta, nós temos distribuídos estes recursos minerais em dois grupos, metálicos e não metálicos. Entre os metálicos, alguns exemplos: cobre, estanho, ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita, que é o minério utilizado para fazer alumínio, níquel. Minerais metálicos. E jazidas minerais de minerais não metálicos, como diamantes, calcário. E também um terceiro grupo
de minerais energéticos, carvão, o xisto e mesmo o petróleo. O mapa nos permite um estudo, uma localização espacial da distribuição desses recursos minerais por todo o território brasileiro. O Brasil apresenta uma grande disponibilidade de recursos minerais, principalmente metálicos, e entre estes o minério de ferro. Segundo a estimativa, o Brasil apresenta 8% das reservas minerais de minério de ferro do mundo. É um grande exportador mundial de minério de ferro, ok? Então, analisando as características geológicas de um território, no nosso caso é o território brasileiro, nós podemos associar as características das estruturas geológicas à ocorrência de jazidas de minerais, ok? Vamos em frente. Minerais, eles têm uma grande importância nas atividades produtivas. Aqui nós estamos podendo visualizar uma imagem de uma usina siderúrgica em Minas Gerais. Uma usina siderúrgica produz aço. E para a produção do aço é necessário minérios, minério de ferro, manganês, carvão mineral, nas ligas metálicas. Então, o subtítulo é Presença do minério de ferro nos crátons e dobramentos antigos. Aonde é possível identificar jazidas de minério de ferro? Nestes dois tipos de estrutura, nos crátons e nos dobramentos antigos. O minério de ferro, ele é a matéria-prima para a chamada indústria de base. Indústria de base, ela vai produzir matérias-primas para outras indústrias, que vão produzir peças, maquinários, que fabricam para as indústrias de bens de consumo. Então, a indústria de mineração, a indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, são exemplos de indústrias de base. Um outro setor que também utiliza minérios é o setor da construção civil, né? São muitos os insumos vindos da indústria siderúrgica, como ferro e metais, que são utilizados em estruturas das construções atuais. Aí a importância da identificação da estrutura geológica e os tipos de jazidas minerais que ocorrem nessa estrutura. Os combustíveis fósseis, por sua vez, são identificados nas bacias sedimentares, em um outro tipo de estrutura geológica, como a gente comprovou no estudo do mapa anteriormente. As bacias sedimentares são regiões propícias para os combustíveis fósseis. Eu vou destacar aqui no texto para vocês, os 3 mais importantes combustíveis fósseis da atualidade: petróleo, gás natural e carvão mineral. Eles representam a base energética do mundo, inclusive, não apenas do Brasil. A distribuição pelo país e pelo mundo é extremamente irregular, ou seja, algumas regiões concentram muitos desses combustíveis fósseis, enquanto outras regiões não dispõem desses combustíveis. No Brasil, as jazidas de carvão mineral, que é um dos tipos de combustíveis fósseis, se concentram no sul do Brasil, aqui na nossa região sul, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, o Brasil é carente desse recurso. Ele importa cerca da metade do carvão que necessita. E tem uma outra característica com relação ao carvão encontrado no Brasil. Ele é um carvão de baixa qualidade.
Isso torna o mercado brasileiro dependente da importação de carvão mineral de outros países. Um outro recurso mineral, um outro combustível fóssil, o petróleo. O petróleo ocupa uma importância global, né? Produção de uma grande quantidade de subprodutos, de combustíveis como gasolina, os derivados do petróleo, assim como o gás natural, que costuma ser encontrado em conjunto com as reservas de petróleo. O petróleo ele pode ser explorado tanto no continente como no oceano, nos mares. No Brasil, a principal empresa responsável pela produção, refino e distribuição do petróleo é a Petrobras. Ela é uma empresa estatal, foi criada em 1953 no governo Getúlio Vargas e é uma das mais importantes indústrias até os dias de hoje no Brasil. A Petrobras explora no nosso território petróleo e gás natural, principalmente no litoral, na chamada plataforma continental. Eu acredito que vocês já devam ter lido, ouvido, estudado o termo petróleo do pré-sal. Então vamos entender melhor essa denominação. Por que o petróleo é chamado petróleo pré-sal? Em 2007, depois de muitas pesquisas, ali a gente está lendo um termo prospecção, que significa pesquisa geológica para identificar jazidas de petróleo, a Petrobras encontrou no litoral brasileiro uma gigantesca mega reserva de petróleo. E essa imagem aqui ao lado nos permite analisar melhor o nome da denominação pré-sal. Veja, analisando a imagem, nós temos a lâmina oceânica, né, a profundidade oceânica, cerca de 2 quilômetros. Aqui a gente tem a plataforma, né, uma plataforma de petróleo para explorar petróleo. Depois é feita uma perfuração em uma camada chamada pós-sal, rocha, né, o leito oceânico, uma espessa camada de sal, até que se alcance as reservas de petróleo lá após essa perfuração da camada de sal. Por isso que o termo dessa reserva é pré-sal. Ok. Muito importante para a economia do Brasil, para o crescimento econômico do país, para o desenvolvimento da sociedade brasileira, a exploração desse recurso, essa riqueza natural. Porém, hoje se discute muito a utilização do petróleo, a queima desses combustíveis fósseis, porque eles liberam carbono. E a gente estudou ano passado que o carbono é o grande vilão do aquecimento global. Então, a utilização de combustíveis fósseis, ela está diretamente relacionada a uma questão ambiental. Uma outra questão para a gente finalizar a fala sobre o petróleo é que alguns países dependem da compra de países produtores, da compra de petróleo. Então existe um grande mercado global, como a gente viu anteriormente, essas jazidas não ocorrem de maneira regular. Existem regiões que concentram mais petróleo, outras regiões que não apresentam reservas de petróleo ou reservas insuficientes, o que obriga
os países a comprar dos grandes produtores e exportadores de petróleo no mundo, tornando então-se dependente do comércio dessa fonte energética. Antes da gente começar a falar de formas de relevo, vamos fazer uma breve retomada de tudo que foi falado aqui agora? Então veja bem, a gente comentou sobre as características da estrutura geológica brasileira, que é muito antiga. Nós comentamos os 3 tipos de estruturas geológicas que ocorrem no Brasil: crátons, dobramentos antigos e bacias sedimentares. Nós relacionamos as características geológicas do Brasil e aos recursos minerais encontrados no Brasil. Nós associamos a presença de minério de ferro aos crátons e dobramentos antigos e associamos a ocorrência de combustíveis fósseis às bacias sedimentares. Combustíveis fósseis que nós acabamos de comentar: petróleo, carvão mineral e gás natural. Ok? Formas do relevo brasileiro. O que é relevo? O relevo é basicamente constituído pelas irregularidades presentes na superfície terrestre. Nós temos terrenos mais baixos ou mais altos, terrenos mais planos ou mais inclinados, terrenos contínuos ou com desníveis. Então, essas irregularidades da superfície terrestre é denominada relevo. É sobre essas formas de relevo no Brasil que nós vamos trabalhar agora. A classificação do relevo brasileiro e o projeto Radan Brasil. Falaremos primeiro do projeto Radan Brasil. Esse projeto ele foi desenvolvido lá nas décadas de 1970 e 1980 pelo Exército Brasileiro e tinha como principal objetivo, um banco de dados feitos a partir de imagens aéreas de todo o território brasileiro, chamado sensoriamento remoto. Esse projeto envolvia vários profissionais, dentre eles geógrafos. E entre os geógrafos, Jurandir Ross. Então, a partir dos resultados desse estudo, desse projeto Radan Brasil, o Jurandir Ross elaborou uma proposta de classificação para o relevo brasileiro. Nessa proposta, ele leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a estrutura rochosa do relevo, a ação do clima sobre o relevo e de outros agentes externos ao longo do tempo. Considerando, então, esses fatores, Jurandir Ross elabora a sua proposta de classificação para o relevo brasileiro, que é essa que nós estamos podendo observar aqui no mapa agora. Jurandir Ross identifica na sua proposta 3 tipos de relevo no Brasil: os planaltos, que aqui são identificados por esse tom de marrom, as depressões, nesse tom de amarelo, e as planícies em verde. São 28 unidades que compõem a classificação do relevo brasileiro, segundo a classificação desse geógrafo, do Jurandir Ross. São 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. 28 unidades, totalizando 28 unidades. Aqui eu não teria como estudar as 28 unidades nesse momento, mas eu chamo a atenção de vocês, e é uma curiosidade, a unidade 21, que eu estou aqui identificando no mapa, a unidade 21. Por quê?
porque justamente é nessa unidade do relevo brasileiro que está localizada a nossa região. Aqui, ó, no nordeste do Paraná, aonde a seta do mouse está indicando ali no mapa. Nordeste do Paraná está localizado na unidade 21. De nome, cujo nome é Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná. É nessa unidade de relevo que está localizada a nossa região. Ok. Vamos falar um pouco sobre essas formas de relevo. Os planaltos. Os planaltos são superfícies onduladas, superfícies irregulares. Né? No nosso país são chamadas de chapadas. Nos planaltos nós identificamos chapadas, como a Chapada Diamantina na Bahia, ou a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso. Né? É um relevo que apresenta superfícies onduladas. Podemos observar aqui na imagem, né, a escarpa de São Luís do Purunã, aqui no nosso estado, no estado do Paraná. Na sequência, nós temos as depressões. As depressões, por sua vez, são áreas que frequentemente apresentam inclinações suaves, como essa que eu estou aqui identificando, ó. Essa inclinação suave são características das áreas de depressões, né? Normalmente elas são encontradas também nas bordas dos planaltos, por isso essa denominação de depressões periféricas ou depressões